No âmbito do projeto DAC, hoje vou entrevistar o Sr. José Neves, tem 77 anos e trabalha até hoje como eletricista. Função que desempenhou também na Guiné, no tempo da Guerra Colonial. Esteve na Guerra Colonial do ano de 1968 até o ano de 1970. É casado com a Maria Luísa Santos, desde 1973, e tem 3 filhos e 4 netos. Quais os motivos que o levaram a ir para a Guerra Colonial? Os motivos, nós éramos obrigados a ir para a Guerra Colonial. Porque é o seguinte, fui recrutado como qualquer outro cidadão, porque era assim que a lei o exigia. Sentei praça em Paramos, no GACA-3, em 17 de julho de 1967, e fiz lá a minha recruta durante 2 meses. Depois, em setembro desse mesmo ano, mais ou menos em 18, fui escolhido para a especialidade de eletricista, porque já era a minha profissão antes, não é? E fui fazer a minha especialidade nessa base, portanto, na Escola Prática de Engenharia em Tancos, onde permaneci lá até janeiro do ano seguinte, até janeiro de 1968. Depois, já na recruta fazíamos os testes semanais e, baseado nesses testes, é que foi atribuída a especialidade. Lá, na especialidade depois, baseado nos testes que nós fazíamos, tínhamos umas notas, como qualquer aluno tem notas, e depois, no fim da minha especialidade, tive a possibilidade de escolher para que quartel é que queria ir. Havia várias situações, uma podia ser ficar lá em Tancos, outra podia ser ir para Mafra, para Lisboa, para Braga. Eu escolhi então vim para o Porto, ficava perto de casa, e vim para o Regimento de Transmissões para o Porto, em Arca d'Água. Estive ali até ser mobilizado para a Guiné, até ser mobilizado para a Guiné. E estive ali de janeiro, sensivelmente até março. Eu sou da mobilização precisamente nas vésperas de Carnaval. Sou da minha mobilização. Daí fui para os Adidas, para Lisboa, à espera de embarcar para a Guiné. A minha missão era trabalhar. A minha missão não era andar aos tiros, não era... Embora na recruta eu tenha aprendido a dar tiros, não sei o que, não sei qual, mas nunca mais. A arma que eu tinha, como foi distribuída, ficou pendurada na cama. Porque éramos obrigados a ter uma arma distribuída. Mas nunca utilizei a arma, tanto é que depois, em 1969, quando vim de férias a Portugal, que tive essa facilidade de vir de férias a Portugal, pedi ao homem da aprovação do armamento o favor de me limpar a arma, depois que pagava um jantar. Então foi isso assim que nós fizemos. A partir daí, fiz muitos trabalhos, vários trabalhos na engenharia e, portanto, o porquê de ir para a Guerra Colonial era obrigatório. Era obrigatório. Na ocasião ainda não havia a objeção de consciência, como costuma dizer, e então fui obrigado a ir como qualquer outro cidadão, qualquer jovem, qualquer mancebo, como se dizia, mancebo. Quem ia à tropa era mancebo. Portanto, era uma forma de expressão que se usava. Na Guiné, de 22 de abril de 1968 até 20 de junho de 1970. Eu era para ter vindo nesta data que está aqui. Era para ter vindo no dia 21 de abril, 21, 22. Mas o meu substituto não foi, eu tive que esperar que ele chegasse lá passado 2 meses. Sim. Graças a Deus tive uma tropa muito boa,
Pá, não me posso queixar, porque tive todas as condições e pronto, tinha que trabalhar, era a minha missão. A minha missão também não era andar com a arma na mão, não era andar aos tiros, não era andar a fazer como é que se diz, patrulhas, nem isto, nem aquilo. Pá, era trabalhar, era a missão. Pegava de manhã às 7 da manhã, saía às 5h30 da oficina, pronto, e era isso todos os dias. Fazia os serviços que tivesse que fazer, como qualquer outro militar, tinha que fazer cabo de dia a batalhão, cabo de dia à companhia, cheguei a fazer cabo da guarda, bom, e essas coisas assim. O que lhe custou mais quando saiu de Portugal? O que custou mais, embora eu já estivesse habituado a sair de Portugal, porque eu fui para Angola muito novo, para Angola com 11 anos, e já tinha como é que se diz, Um hábito. pronto, já tinha passado por várias provações, falando assim, quando fui ter com o meu pai com 11 anos. E como eu fui para Angola com 11 anos, assisti lá ao início da Guerra Colonial em fevereiro e março. Eu estava em Luanda quando foi o início da Guerra Colonial. E, pá, nessa ocasião custou-me muito. Deixar a ocasião a minha mãe, os meus irmãos, os meus amigos de escola, porque eu tinha acabado de sair da escola, que as pessoas que me conheciam, a minha avó em especial, a minha mãe, como eu já disse, a minha mãe e os meus irmãos, mas a minha avó, como já era muito velhinha, ela dizia que nunca mais me tornava a ver. Pronto, eu aí custou-me bastante quando fui para aí fora com 11 anos. Mas, quando fui para a Guiné, estava mais que preparado para isso. Sinceramente, não me custou nada, não senti aquela ansiedade ou aquele nervoso, aquele medo, não. Fui naturalmente, porque eu, como já tinha estado em África, já tinha um certo conhecimento do que era a África. Embora, como tinha uma especialidade muito boa, portanto, a mim não me custou assim tanto. Por isso, nesse aspecto, não tive grandes problemas nesse aspecto. Como e com que frequência se contactava com a sua família e com os seus amigos? Eu, com a minha família e com os meus amigos, eu contactava-me através de cartas. Portanto, era o que existia, o que havia. Usava-se muito o chamado, portanto, uma carta que era fornecida por eles, que era um aerograma, chamava-se aerograma. Eu não precisava de selo nem nada, aquilo era gratuito. E então, portanto, as cartas tinham que levar selo, não é? Como qualquer carta lá. O aerograma, não. Então, a gente escrevia no aerograma, depois fechava o aerograma, colava e enviávamos assim para a família. Era assim que entrávamos em contato com a família, porque telefones não havia. Naquele tempo não havia. Havia telefones, se fosse um caso muito urgente e tal, nós mesmo lá no quartel íamos ao comando e se fosse um caso urgente, um caso de um familiar que faleceu ou uma coisa qualquer assim no género, então podíamos contactar com a família através de comando. De outra maneira não era possível, era só o aerograma e as cartas. E do resto, notícias do mundo eu sabia porque eu tinha rádio. Como tinha rádio, eu punha os observadores no rádio e ouvia as notícias do mundo durante a noite e a madrugada. Era assim que eu comunicava com o mundo, com o resto das coisas. Quais foram os momentos mais marcantes do período em que esteve em guerra colonial? Positivos e negativos. O momento mais marcantes, negativos é a ausência. Isso, pronto, mas positivos tive bastantes. Para já aprendi
a viver com muita gente, aprendi a enfrentar a solidão, a enfrentar isso tudo. Para mim isso tudo é positivo, tudo. Eu vinha com os meus amigos a Bissau, íamos ao café, íamos aqui, ali, acolá, portanto convivíamos bastante no fim do dia. Isto porquê? Porque durante o dia tinha que trabalhar, mas mesmo o trabalho que eu fui fazer durante o dia, para mim foi muito positivo. Foi em todos os aspectos. E fui uma pessoa sempre que tive um bom relacionamento com todos os meus colegas. Todos, sem exceção. Todos, sem exceção. E, conseguia de facto comunicar, conseguia, e até em certos casos, ajudar. Porque havia de facto colegas meus que entravam em desânimo, e eu estava sempre ali para os ajudar. Anda daí, anda comigo, vamos beber um copo e tal, era assim neste género, que era uma forma de facto deles, portanto, ultrapassar aqueles momentos que para muitos foi difícil, para muitos foi difícil. E eu consegui enfrentar as coisas muito positivamente, não entrei em desânimo, não entrei em paranoia, como se costuma dizer, não é? E, portanto, para mim, acho que momentos negativos praticamente não tive nenhum. Não tive nenhum momentos negativos. A guerra, para mim, o estar lá, foi positivo em todos os... Ajudou-me imenso para o resto da vida. Quais eram os seus maiores medos? Os meus maiores medos, eu sou franco, eu nunca tive receio de ter ido para a guerra colonial. Fui sempre uma pessoa otimista, conforme já disse antes, e por isso eu acho que nunca tive medo. Nunca tive medo, nunca fui pessoa de ter medo. No entanto, fazia rondas durante a noite lá no quartel, porque tinha que percorrer os postos de vigia, essa coisa toda e tal. E a maior parte das vezes nem arma levava. Embora eu pudesse requisitar uma arma, chamava-se a Walter, uma FVP, para levar, mas mesmo assim eu podia fazer a ronda mesmo sem arma. Eu passava, era capaz de tirar uma bolita, estar ali a conversar com o sentinela durante 10 minutos, um quarto de hora, chegava a outro, dizia alguma coisa, sinceramente. Porque como estava de serviço, eu dormi não ia dormir. Por isso, medo, sinceramente, mesmo quando estive no interior, quando estive a filhar no Bar Gerador, quando estive em Catió, que às vezes os obusos começavam a trabalhar e fazia aquele bum, e eu estou a dormir, e levantavam e tal, que eu nunca tive aquela coisa de que alguns colegas me tiravam logo em coisa, tiravam-se para as balas, isto e aquilo. Eu tive sempre serenidade nesse aspecto. Porque eu acho que eu tinha fé que ia e vinha e que tornava a encontrar os meus conforme estavam e graças a Deus encontrei, portanto, tudo como devia ser, incluindo a minha avó, que já era muito avançada na idade, e se a primeira vez quando fui para Angola, ela dizia que nunca mais bebia, quando fui para a Guiné, então ia que ela dizia que nunca mais bebia, e graças a Deus ainda me deu. E por isso, nesse aspecto, nunca tive grandes medos. Ao regressar a Portugal, como é que se sentiu? Precisou de alguma ajuda médica, por algum trauma? Não, nunca precisei de ajuda médica, nem precisei de ajuda psicológica, nada. Porque eu vinha, portanto, como eu já, quando fui para a tropa, já era um jovem que trabalhava, já tinha a minha profissão, já me estava realizado, ao vir, só tive que continuar aquilo que fazia. Não trouxe trauma nenhum, nada. Trouxe até boas recordações lá. Trouxe até boas recordações da guerra.
devido também à situação onde eu me encontrava, que era um batalhão de apoio, não era um batalhão de combate. Um batalhão de apoio é diferente do batalhão de combate. Então, quando cá cheguei a Portugal, rapidamente, nunca esqueci, porque não dá para esquecer, mas tive sempre boas imagens e boas recordações do tempo que estive na guerra. Provavelmente, talvez por ter ido livre de qualquer compromisso, livre de tudo, talvez por isso foi mais fácil a mim ultrapassar aquelas situações com à vontade, sempre pronto a, fosse quando fosse, para ir para aqui, para ali ou para lá, eu não tive problema. Em Portugal foi igual, quando cheguei, não tive qualquer problema em retomar a minha vida normal e durante todo o resto não tive problemas desses para enfrentar, porque felizmente vim saudável, sem mazelas, e retomei a minha atividade cá, continuei a ter os meus amigos, continuei a ter a minha família. Certamente fez amizades. Ainda mantém contacto com os seus amigos que fez na guerra? Sim, ainda mantenho contacto, embora nem sempre seja possível estar com eles. Alguns já faleceram. Alguns que eu estive lá fora, não era só do meu batalhão, não era só da Torre da Engenharia. A gente encontrava-se em Bissau várias vezes, lá no chamado Café Portugal, a gente encontrava-se em Bissau e a gente convivia uns com os outros. E aqui continuei a encontrar alguns. De Guetim, o Maia de Guetim, de vez em quando encontro, de Sarzedo, o António Augusto, dali da Póvoa, um moço chamado Benjamin, na Aldeia Nova, o Valentim, o Penetra, que era polícia militar lá, também de vez em quando encontro. Houve um moço que já morreu em Corveiros, que também foi polícia militar lá na Guiné, que era dali de Lais, que era dali de Corveiros. E voltei a encontrar esses amigos. Nunca fizemos os tais almoços ou jantares de ex-colegas de guerra, porque eu, como fui em rendição individual, não fui em batalhão, era um bocadinho difícil reunir aquele pessoal. Porque entre 68 e 70 eu apanhei moços que tinham chegado lá em 66 e apanhei moços que chegaram lá em 70. Portanto, como era de rendição individual, para fazermos uns convívios de vez em quando, conforme muitas companhias fazem, e batalhões e quê, era um bocado difícil. Mas cá, de vez em quando, eu encontro. E se não for mais nada, quando aqui se faz aqui o convívio dos ex-combatentes, aqui em Rajó, eu encontro alguns desses. Embora um ou outro já não vejo. Mas nesse aspecto eu de vez em quando ainda me encontro com eles. Inclusive alguns, dois pelo menos, viram o meu casamento. O moço da Foz e o moço de Parafita. Era o Giano Mourado, mas o nome dele era Altero Souza. Ele, como era parecido fisicamente com o Giano Mourado, nós chamávamos o Giano Mourado. E o Marcos, que era da Foz, que também era eletricista como eu. Também era eletricista como eu, mas nunca trabalhou na minha secção, trabalhava noutra parte. Então, diria para os meus amigos e as pessoas que eu encontrei, volta e meia, lá encontro um ou outro. Embora agora seja mais difícil. Encontro às vezes colegas que encontrei lá de outros batalhões, né, que a gente se encontrava em missão algumas vezes. São aqui de Pete, Sarzedo, de Grijó. Pronto, de vez em quando encontro esse moço que eu encontrava lá. Mas no convívio do café, lá em missão.
Obrigado por tudo.